Bom, pessoal, nessa aula a gente vai formalizar um pouquinho o que a gente discutiu na aula anterior. Tá? A gente trabalhou com exemplos, agora a ideia é discutir um pouquinho o que significa essa escrita. Por exemplo, limite de f de x quando x tende a A igual a mais infinito. Qual a interpretação que você deve ter disso? Qual a leitura que você deve ter disso? É o seguinte, que você pode tornar o f de x tão grande o quanto você quiser, basta para isso tomar x suficientemente próximo de A. Essa é a interpretação disso aqui, tá? Limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito. Qual a interpretação? Eu posso tornar f de x tão grande o quanto eu quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Um esquema gráfico ficaria mais ou menos assim, olha, aqui está o eixo x, aqui está o eixo x, ó. Aqui está a reta vertical x igual a A. Não vou desenhar o eixo y, só o eixo x mesmo. Aqui está a reta vertical x igual a A. E a função estaria acontecendo mais ou menos isso aqui, ó. Algo mais ou menos assim. Assim. E assim. Pronto. Então, se o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito, o gráfico dessa função é algo parecido com isso. Se você se depara com um gráfico mais ou menos desse tipo, significa que o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito. Tá? Você tem que saber interpretar as duas coisas. Dada essa escrita, interpretar o gráfico significa isso, dado esse gráfico, concluir que isso aqui está acontecendo. Tá? A outra situação, limite de f de x quando x tende a A é igual a menos infinito. Qual a interpretação disso? Você pode tornar o f de x tão grande, porém negativo, o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Tão grande, porém negativo, porque aqui está tendendo a menos infinito, tá? Então, você pode tornar o f de x tão grande e negativo o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Então, um esquema gráfico mais ou menos isso aqui, ó. Novamente, aqui está o eixo x, aqui está o eixo x, aqui está a reta vertical x igual a x igual a A, e o gráfico estaria fazendo algo mais ou menos assim, aqui e aqui. Pronto. Tá? Então, se você se depara com um gráfico como esse, significa que o limite de f de x quando x tende a A é igual a menos infinito. E se o limite de f de x quando x tende a A é igual a menos infinito, algo parecido com esse gráfico está acontecendo. Falando graficamente. É verdade? Vamos lá. Terceira situação. Limite de f de x quando x tende a A pela direita igual a mais infinito. Novamente, você pode tornar o f de x tão grande quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A, porém maior do que A. Porque está aqui, ó, x tende a A pela direita, tá? Tem que ter atenção no detalhe, tá? Então, você pode tornar f de x tão grande o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A, porém x maior do que A. Um esquema gráfico. Aqui está o eixo x, aqui está a reta vertical, x igual a A. Olha, quando x tende a A pela direita, algo mais ou menos assim. Tá? Limite de f de x quando x tende a A pela direita igual a mais infinito. Graficamente, isso aqui que está acontecendo. Se isso aqui está acontecendo, significa que o limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a mais infinito. Vamos lá, outra situação. Limite de f de x quando x tende a A pela direita igual a menos infinito. Qual é a interpretação? Você pode tornar f de x tão grande e negativo quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A, porém x maior do que A. Tá? Então, o esquema gráfico. Aqui está o eixo x, novamente aqui a reta vertical, x igual a A. Aqui está o A. Reta vertical x igual a A. Quando x se aproxima de A por valores maiores do que A, o f de x decresce sem limite. Então, está acontecendo algo mais ou menos assim. Isso. Quando x se aproxima de A por valores maiores do que A, o f de x decresce sem limite. Olha, o x está se aproximando de A e o f de x está decrescendo sem limite. Tá? Então, se isso aqui acontece, esse limite acontece, né? Limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a menos infinito. E se isso acontece, graficamente é um esboço desse que você vai obter. Próxima situação, limite de f de x quando x tende a A pela esquerda igual a mais infinito. Qual é a interpretação disso? Você pode tornar o f de x tão grande o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A, porém x menor do que A. Aí, bacana? Ó.
Novamente aqui, a reta vertical x igual a A. Então, quando x se aproxima de A por valores menores do que A, o f de x cresce sem limite. Algo mais ou menos assim. E a última situação, limite de f de x quando x tende a pela esquerda igual a menos infinito, significa que você pode tornar f de x tão grande e negativo o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A e x menor do que A. Tá? Então, como é que vai ser um esquema gráfico? Aqui está o eixo x, ó, vou colocar aqui ó, a reta vertical x igual a A. Reta vertical x igual a A. Então, quando x se aproxima de A por valores menores do que A, o f de x decresce sem limite. Algo mais ou menos assim. Assim que acontece. Essa é a interpretação do que a gente discutiu, a interpretação intuitiva, tá? Essa sessão tem por objetivo trabalhar de forma intuitiva essas definições. Depois, na sessão seguinte, a gente vai dar a definição precisa do que é essa escrita, essa e assim por diante, tá bom? Agora, uma outra observação aqui é a seguinte, em todas as situações apareceu a reta vertical x igual a A, a reta vertical x igual a A, em todas as situações, tá? Apareceu a reta vertical x igual a A. Essa reta ela recebe um nome especial, ela vai ser chamada de assíntota vertical, tá? Então, quando a reta x igual a A é uma assíntota vertical, quando uma dessas 6 situações ocorrerem. Se qualquer uma dessas 6 situações ocorrerem, a gente vai dizer que x igual a A é uma assíntota vertical. Bom, para a gente finalizar essa aula, alguns exemplos. O primeiro é determinar as assíntotas verticais da função f de x igual a tangente de x. Olha, pessoal, é importantíssimo a gente saber o gráfico das funções básicas. O que eu quero dizer? Falou da função f de x igual a x ao quadrado, tem que fluir na sua cabeça a parábola de concavidade voltada para cima. Falou da função f de x igual a ax mais b, a função do primeiro grau. Tem que fluir que é uma reta. Então, o gráfico das funções básicas é bom a gente ter em mente para a gente ganhar algum tempo. Assim como o gráfico da função tangente de x. Não sei se você lembra dele, ó. O gráfico da função f de x igual a tangente de x. É algo mais ou menos assim. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, x, eixo y. Π sobre 2 não existe a tangente de π sobre 2, então você deixa um pontilhado aqui, olha. Por que não existe a tangente de π sobre 2? Eu vou te explicar. Porque a tangente de π sobre 2 é seno de π sobre 2, dividido por cosseno de π sobre 2. Ó, seno de π sobre 2 dividido por cosseno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, o cosseno de π sobre 2 dá 0, e 1 dividido por 0 não existe. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que a tangente de 3π sobre 2 também não existe. Então, você vai deixar um pontilhado aqui, olha. E tem para cá também, ó. Menos π sobre 2 não existe a tangente. Que é o menos π sobre 2, e depois o menos 3π sobre 2, e assim por diante. Aqui, pronto. Como é que é o gráfico da função tangente? Algo mais ou menos assim. Aqui, e aqui e aqui. Mais ou menos, tá, pessoal? Só um esboço. Um esboço do gráfico. Algo mais ou menos. Muito bem. Conforme nós discutimos, todas essas retas verticais aqui, olha, são assíntotas verticais. Todas essas retas são assíntotas verticais. Então, as assíntotas verticais dessa função serão as retas do tipo x igual a π sobre 2 mais kπ, com k pertencente a z. Já vou explicar para você o que é isso. Olha só. Se k é zero, você obtém o π sobre 2, que é essa aqui, essa reta vertical x igual a π sobre 2. Se o k for 1, você vai obter π sobre 2 mais π. π sobre 2 mais π vai dar o 3π sobre 2, que é essa aqui. Se o k for 2, você vai obter outra aqui, 5π sobre 2 e assim por diante, tá? Por isso que a gente generaliza assim, tá? Então, as assíntotas verticais da função f de x igual a tangente de x são essas aqui, x igual a π sobre 2 mais kπ. Um outro exemplo
que o livro traz é determinar o limite de ln de x quando x tende a zero pela direita. Vou colocar aqui, ó, outro exemplo, determinar o limite da função ln de x quando x tende a zero pela direita. Novamente, friso aqui para vocês a importância de você saber o gráfico das funções básicas. Olha, para você responder essa questão, basta você esboçar o gráfico da função ln de x. E o gráfico da função ln de x é algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Pronto, aí faz mais ou menos assim. Tá? E aqui vai ser o 1, né? O ln de 1 é 0. Então eu quero saber qual é o comportamento da função ln de x quando x se aproxima de 0 por valores maiores do que 0. Ó, quando x se aproxima de 0, aqui está o 0. Por valores maiores do que 0, o que está acontecendo com a função? Com os valores de f de x? Os valores de f de x estão decrescendo sem limite. Quando isso acontecer, a gente escreve que o limite de ln de x quando x tende a 0 pela direita é igual a menos infinito. Pronto, acabou.